Olá, meus inscritos, tudo bom com vocês? Inscritos e seguidores, né? Muitos não são inscritos, mas acompanham aqui. Eu espero que vocês estejam bem, que a paz os acompanhe sempre, a paz, a saúde. Eu falo com vocês hoje no dia 26 de junho, uma data que para mim é especial, né? A data do meu aniversário. Hoje eu completo 38 anos e contente, né? Eu sempre, todo ano que eu faço aniversário, dentro de mim paira o sentimento de gratidão. No mundo tão difícil, com tanta coisa ruim, doenças, crimes. Então, assim, a cada ano que a gente completa o aniversário, é motivo, sim, de felicidade, de comemoração. É uma vitória. É uma vitória. Nessa minha caminhada, quantos já vi que não conseguiram alcançar por algum motivo? Um dia todos nós chegaremos ao fim da nossa jornada, mas que essa jornada seja longa. Assim é o desejo para a minha pessoa. Eu trabalho em função disso, né? Lutar pela saúde, pelo bem-estar, para que eu possa viver bem e viver longamente. E assim, é o meu desejo para mim e para vocês também, tá? Pense também dessa maneira e lute. Aqui eu vou fazer só uma introdução, aí eu vou botar um depoimento aqui para vocês ouvir de um inscrito meu, que ele me mandou há muitos dias, ele mandou em maio esse depoimento, e só agora que eu estou publicando. O que viremos falar aqui? A gente vai tratar de um assunto, o inscrito falou sobre mulher lésbica, lesbianismo, né? A visão deles em relação a elas, né? E é isso. Aí eu vou deixar, eu preferi fazer dessa forma, né? Eu vou deixar essa introdução, vocês vão ouvir a fala dele e depois eu faço os meus complementos aqui, né? As minhas opiniões, o que eu acho, tá? E eu queria só deixar uma ressalva. Eu vou tentar, na medida do possível aqui, fazer uma alternância, né? Igual hoje. Hoje nós vamos tratar desse assunto. Quando for amanhã, possivelmente segunda-feira, eu vou tirar um tempo, aí eu já vou falar de mim. Aí depois do inscrito, inclusive esse inscrito eu tô com dois relatos dele aqui para trazer. Tem esse do lesbianismo e depois tem um relato aqui, parece que é sobre Blue Pill. Ele tem um relato aqui de um homem, história Blue Pill. É um relato mais longo do que esse. Eu tô com só em um dos áudios aqui tem 24 minutos de gravação que ele me mandou. Ele pede aqui para não divulgar o nome dele, jamais, né? Jamais será divulgado o nome desse inscrito. Quero dizer, deixo até assim, a minha homenagem a ele, que esse rapaz do qual vocês irão ouvir a voz, ele é um inscrito meu já de muito tempo. Ele não é psicólogo, mas ele fez a metade do curso de psicologia. Aí não consigo lembrar agora o que foi o motivo, mas ele abandonou o curso, não terminou. Mas ele já tem um conhecimento. Então, assim, pense que um ano atrás, quando eu estava com problemas familiares e aquilo estava me deixando ansioso e tal, ele foi um cara assim que praticamente fez terapia gratuita aqui para mim, né? Ele foi muito solidário, me aconselhou muito, me ajudou muito. Então, assim, ele faz parte do time aí dos inscritos assim, dos inscritos VIPs meus aqui, né? Que muito solidários a mim, que eu tenho uma simpatia muito grande, uma gratidão muito grande. Para mim é uma honra poder ter essas participações dele aqui no meu canal. Assim, provavelmente eu vou. Isso foi uma dinâmica que eu resolvi adotar para ficar organizadinho, né? Então, se eu vou tratar hoje o relato do inscrito, nós vamos falar mais dele, né? Aí depois eu vou falar um outro conteúdo sobre a minha pessoa. É, eu tenho um outro relato aqui de um outro inscrito, um outro depoimento que este me autorizou eu até botar o áudio com a voz dele, até um conterrâneo meu aqui do Pará. Ele fez umas análises sobre aquele caso do grupo da graduação, quando a mulher lá me escrutiou, me maltratou lá por conta de eu ter exposto a minha opinião, enfim, né? Então a gente ainda vai retomar aquele assunto, porque ele deu umas opiniões bem bacanas aqui, sabe? Uns conselhos. Eu pedi essa permissão. É sobre isso aí, sobre outra coisa. Tem uma outra coisa lá também que ele fala que eu não tô lembrando agora. Mas serão depoimentos que virão aqui pro canal.
Aos poucos eu percebo que os inscritos, muitos inscritos estão perdendo medo aqui no meu canal, né? Que quando tem essa confiança de me dar permissão de publicar até o áudio, é o que eu já falei para eles. Eu digo, eu já estou próximo de completar 5 anos e aqui eu exponho a minha voz, né? E até hoje tá de boa, não deu problema. O segredo é não dar muita divulgação. Eu não divulgo esse canal, não fico pedindo para divulgar demais, né? Porque senão chega onde não tem que chegar. É que fique aqui realmente aqueles que procuram, a quem merece. Mas assim, eu vou só fazer uma observação aqui, e aí eu sei que vocês vão ficar curiosos, né? Eu cheguei de viagem ontem, eu passei 2 dias fora, eu fui para o estado de Tocantins, até uma cidade para fazer um exame com meu pai e uma consulta médica com um oncologista. E eu digo para vocês, assim, diferente do que um médico aqui, um médico urologista divulgou, a forma como aquele médico divulgou a doença do meu pai, só faltou ele dizer assim, encomende o seu caixão, né? Encomenda lá o caixão que você está com os dias contados. Foi feito um exame, pessoal, foi feito um exame, eu já antecipo para vocês, meu pai não está com metástase, a doença está só na próstata, não passou para... Foi feito um escaneamento do corpo, do fio de cabelo ao dedo do pé, e aí a doença não está espalhada, ela está encapsulada, foi assim que o médico falou, né? A doença está encapsulada e claro que vai ter que tratar, vai ter a gente tem uma batalha pela frente, mas o médico assim deixou bem distante a possibilidade de morte. Agora, a possibilidade maior é de cura. Não vai precisar fazer quimioterapia, não vai precisar operar, será feito um tratamento com medicamentos para baixar o hormônio, a produção hormonal dele, e a radioterapia. Então assim, assim, eu tô mais com a opinião do oncologista, porque é o médico que sabe. Nós pagamos a consulta, um médico maravilhoso, um médico bem jovem assim, mas que teve uma gentileza, uma humanidade assim maravilhosa conosco, de explicar bem mesmo assim, abrir a tela do computador, explicar detalhe por detalhe da doença, do tratamento. Quando eu for falar disso aqui com vocês, não é nem para estar... Como é que eu posso dizer assim? Não é querendo puxar saco aqui pro meu pai, não. É assim, ele é homem, né? Ele é homem. Nós somos homens também, né? Então, assim, é bom quando a gente aprende com a história do outro. Então, assim, quando eu gravar, eu vou focar muito na questão da saúde, para que vocês aprendam. Eu estou aprendendo coisas agora, essa história, isso que está acontecendo com meu pai, está servindo também para mim. Está servindo muito para mim e eu quero partilhar com vocês, porque eu acho que é importante. Quando se fala de desenvolvimento, né? De desenvolvimento, inclui a saúde, principalmente a saúde, que é o nosso bem maior. Então eu vou partilhar informações que nem eu sabia antes, né? Mas conversando com aquele médico, tirando todas as dúvidas, foi muito bom, acho que trouxe mais uma tranquilidade, trouxe mais paz a todos aqui, né? da família, para mim. O velho não tava nem comendo, pessoal, oh meu Deus, não tava conseguindo, não comia mais, estava se debilitando. E depois que a gente passou com o oncologista e soube dessas notícias, ontem nós estávamos na estrada voltando para casa, aí nós encostamos numa barraca na beira da rodovia e tinha um senhor numa barraca vendendo comida, sabe? Aqui na minha região a gente chama buchada, né? A buchada é chambari. No Nordeste, essas comidas chamadas de panelada, né? Pô, o velho parou. Meu amigo, mas pensa assim, não era nem 8 da manhã e o velho pediu logo uma buchada. Não, buchada não, um chambari. Encheu um pratão de arroz com chambari, venha. Então, assim, eu senti que até ele, assim, saiu daquela crise, né, que tava. Mas, assim, a gente vai falar disso depois, né? Eu já tô só dando uma prévia aqui, porque eu sei que vocês poderia até botar nos comentários como é que tá aí seu pai, né, e tal. Enfim, e hoje, como eu falei pra vocês, é o meu aniversário, tô aqui. Hoje eu saí para comer, hoje eu almocei fora, mas eu tô de boa, né? Tô bem aqui. Vou fazer esse conteúdo para vocês e depois eu tenho que cuidar aqui também nos meus trabalhos, que eu tenho até quinta-feira para entregar minha documentação na escola, eu tenho que agilizar isso aqui para ficar livre, né? Se eu não estivesse passando por esses percalços, já estaria tudo pronto já, mas eu tive que abrir mão disso para poder correr atrás de outras coisas
e agora retomar parte do meu trabalho. Mas o canal também está incluído, vocês são importantes para mim aqui também, é um ponto de apoio, é ajuda, é aprendizado, tudo de bom. Apesar que tem, né, sempre tem a discordância, tem aqui e acolá tem umas divergências entre a gente aqui, mas estamos aqui, né? Vamos tocar esse barco juntos. Eu acho que eu acho que eu fui assim muito feliz ao ser um dos construtores dessa comunidade aqui. Eu acho que eu tenho minhas contribuições aqui, com certeza. Então é isso, meus amigos. Vamos ouvir aqui o depoimento do nosso nobre inscrito sobre as lésbicas, tá? Vamos lá. Então, Vitor, mas assim, eu não vou nem me alongar muito, não, porque a história é longa. Um dia, se você quiser e poder, eu posso te contar coisa por coisa o que aconteceu nesse tempo, explicando. Inclusive, eu queria até, não é trazer uma opinião, não, eu queria trazer como é que eu posso dizer? Um pensamento para a comunidade, sabe? Comunidade Black Pill. Mas é uma coisa de cada vez. Vamos lá no que interessa. Eu quero que, se puder, lógico, né, Vitor? Se você deixar, que esse relato que eu vou trazer para você seja um relato que possa ir pro seu canal. Tem autorização. Mediante desse aí, junto com você levar para a comunidade e tiver uma boa discussão e tudo, aí eu gravo os outros para você, tá? Mas vamos lá. O que acontece, Vitor? O meu sogro, que Deus a tenha em bom lugar, porque ele morreu já tem cerca de 4 meses. Ele era uma pessoa que tinha Ele era camado do pulmão, sofria de efisema pulmonar. Ele foi usuário de cigarro, né? Normal, mas o problema Se acarretou, se depois acarretou. de alguns anos de utilização de cigarro, mas aí ele parou de utilizar, né, cigarro e tudo, mas aí o estrago infelizmente já estava feito, né, Vitor? Então, assim, ele infelizmente teve efizema, e efizema é uma doença cruel, inclusive minha avó, que Deus a tenha em bom lugar, falecida também, né? Morreu de efizema pulmonar, tá? Então, assim, efizema é uma doença muito triste. Então, o que que acontece? Num belo dia, antes do falecimento dele, né? Vou pôr aí cerca de 4 meses para trás aí, 4, 5 meses. Tava marcado para ele poder fazer uma consulta com o pulmonologista. E essa consulta ele teria que sair da casa dele e ir até o médico. Ele até tem carro, mas ele não dirige, mas não tinha ninguém para poder dirigir o carro naquele momento, porque minha esposa não gosta de dirigir. Então resolveram chamar um Uber, chamaram inclusive um 99 táxi. Aí nisso eu não tava, tá? Eu não tava, não, já deixa que eu não tava no ocorrido. Quem tava foi a minha esposa, minha sogra e meu sogro, né? Chegou num carro, inclusive foi até minha esposa que contou que ó, quando viu a pessoa achou que era homem, mas não era homem, era uma mulher. Aí minha sogra tinha esquecido a bolsa. Nisso foi a minha esposa e minha sogra pegar a bolsa que tinha esquecido. E meu sogro com efizema pulmonar, ele tá até usando oxigênio, sabe? Ele ficou do lado de fora e foi. Tava esperando pra poder entrar. E minha esposa falou assim: ó, o pai entra no carro que a gente vai só pegar a bolsa da mãe aqui. Aí ele, não, tá. Aí ele foi. Assim, Vitor, igual eu tava num podcast, eu tava falando da mãe solteira, né, da Missol, que surpreendeu. Você falou que você tem um senso de justiça muito grande, né? Eu também tenho, sabe? Então, assim.
Eu sou muito debilitado, muito mesmo, sabe? Muito. Magro, sobrepeso. Pensa, ele é um homem de. Era um homem que tinha 1,90 m, eu acho. Tava pesando 50 quilos. Então, assim, tava subnutrido, mas não é porque a família judiava dele. Não, não é isso não. É porque a efizema, Vitor, o que acontece? Ele tinha apenas 20% do pulmão disponível. Então, tudo que ele comia, a barriga da gente dilata, certo? Se você come um lanche, almoço, seu estômago dilata. E nessa dilatação, comprime o seu diafragma, certo? E nessa compreensão do seu diafragma, afeta um pouco o pulmão, sim. Como ele tem um pulmão completamente debilitado, né? Ele, ao ter o pulmão dessa maneira, assim, debilitado, ele não conseguia respirar. Então, boa parte do tempo, ele evitava comer. Ele tomava muito, era leite. Leite com açúcar queimado, sabe? Eu esqueci, um leite quente, que a gente fala leite quente. Então ele vivia, mas era disso. De vez em quando eu comia muito cedo, sabe? Não ia pra cama com barriga cheia, porque não dava conta de respirar. Assim, eu tava sofrendo demais, Vitor. A verdade é essa. Aí ele foi entrar no carro, entrou, carregando o cilindro. A mulher, no caso aqui, era uma lésbica. Aquelas lésbicas que se vestem igualzinho homem, sabe? Ela não ajudou a carregar o cilindro. Aí ele entrou, sentou. No que ele sentou, Vitor, ele fechou a porta do carro e foi abrir o vidro do carro, sabe? A mulher virou, a lésbica virou e falou assim pra ele: Ok, você tá abrindo o vidro do carro aí, mas se sujar, o senhor vai pagar, viu? Se você não for pagar, então trate de deixar o vidro do carro fechado. Porque quando ela falou isso, ele falou: Não, eu tô abrindo aqui porque eu tenho dificuldade para respirar. Ela falou assim: Pois bem, mas se você sujar aí, o senhor vai pagar, viu? Aí ele, como ele é homem antigo, aqueles homens da roça, acho que tá com 77 anos, sabe? Homem. Não é homem da roça, aqueles homens brutos de antigamente, sabe? Aí ele ficou calado, guardou pra si o problema. Aí ele consultou depois ele contou pra minha esposa, que minha esposa perguntou: Pai, conversou com ele, né? Foi perguntar e tal. Aí ele foi e falou: Ó, não falei nada, que eu queria evitar a confusão, porque eu fiquei com medo da confusão e tal, mas a mulher fez isso e isso. Ô Vitor, na hora que ela me contou isso, eu não aguentei. Porque ela mostrou o print da mulher. A vontade que eu tive, sabe o que é, Vitor? Só que eu não fiz isso porque uma coisa que a machosfera me ensinou, principalmente você, o Lorde, o Epifania, tá? É você ter controle. Você tem que ter controle das suas ações. A minha vontade é de pegar e dar um pau nessa mulher. Sabe por quê? Porque independente do sexo, religião, cor, opção sexual, opção política, você não destrata uma pessoa camada. Entendeu? Ainda mais ele, sabe? Pensa num homem bom, fala assim, num homem que não. O negócio dele, Vitor, era a casa. Sabe aquele homem da antiga, sabe, Vitor? Aqueles homens de antigamente mesmo, sabe? Que você não. O negócio dele era serviço pra casa, da casa pro serviço. E tinha um carrinho Fit Uno, acho que 98, eu acho. Sabe? E o negócio dele era, final de semana ele pegava um nindeiro com um amigo dele, eles iam pescar, chamava a mulher pra pescar. Ele, além disso, ele gostava de escutar aquelas músicas bregas, sabe? Então assim, um homem não fazia mal pra ninguém, não. Sabe, Vitor? Não fazia mal pra ninguém. Ninguém, Vitor. E a mulher tratar ele mal desse jeito. A minha voz é um pouco ruim. Tô com sinusite. Mas assim, Vitor, eu fiquei muito bravo, sabe? Muito bravo. Aí eu fui. Liguei na 99. Reclamei, sabe, Vitor? Reclamei. Reclamei mesmo. Falei com a atendente lá. Falei que destratou.
E aí a atendente falou que ia bloquear, que a penalidade que eles dão para esse caso é bloquear o usuário da pessoa e a pessoa ficar aí uns 2, 3 dias sem usar o carro, né? O aplicativo, na verdade. A moça falou que ia bloquear, mas assim, Vitor, moral dessa história, que eu já havia falado com a minha mãe me deu razão, mas a minha esposa não me deu muita razão ainda, que falou o seguinte, que lésbicas, aquela lésbica, não é todas não, mas aquela que tem os trejeitos masculinos, sabe? Aquela que se veste como um homem, elas odeiam um homem. Odeia. Eu achava que não, sabe? Eu achei que era coisa da minha cabeça, mas, Vitor, não tem como. Essas mulheres, assim, elas odeiam o homem, tudo que é do homem, elas odeiam. Porque, igual a prima da minha mulher, é um outro caso também que depois eu conto também. É um caso de manginismo muito forte, mas depois eu trago. Que ela arrumou um rolo lá que ela arrumou um sapatão. Que é sapatão que anda igualzinho homem. Ô Vitor, nós fomos numa festa e a prima dela foi apresentar essa sapatão pra gente. A sapatão pegou na mão de todo mundo, a sapatão não pegou na minha mão, fingiu que eu nem existia. E eu falei pra minha mulher só, essa sapatão, as mulheres lésbicas se vestem igualzinho homem. Elas odeiam homem. Elas odeiam. Porque existe a inveja do pênis. Por quê? Uma mulher dessa não vai ter um pênis. Não vai. A questão do pênis não é nem a parte física, não. Que hoje em dia você viu até a Tami aí. A inveja do pênis é em tudo. Porque você pega o homem. Ô Vitor, vou falar pra você. A Red Pill, por mais que o mundo hoje esteja atrapalhado. Ô Vitor, o homem é uma fonte de força, de vigorosidade, de energia que não adianta, por mais que a mulher tenta emular, não dá. A mulher, assim, existe uma diferença gigantesca entre homens e mulheres. Não dá, não. É biologicamente e espiritualmente, sabe? Eu dou um exemplo que eu pratico arte marcial, praticava judô, hoje eu pratico jiu-jitsu. E assim, e nesse meio, antigamente não era tanto, mas hoje tá ficando muito forte, aparece muita mulher. E as mulheres tentam acompanhar, mas Vitor, não adianta, não consegue. Não consegue acompanhar os caras. De vez em quando, isso assim, ó, eu treinei na minha vida judô e jiu-jitsu. Se eu pôr na ponta do lápis, acho que eu tô treinando aí desde os 16 anos. Hoje eu tô com 26 ou 27. Sou novo também, embora não pareça. Mas, Vitor, eu nunca, eu não falo nunca porque teve. Eu conheci só, até hoje, Vitor, 2 mulheres que foi raçuda. Que foi aquelas mulheres que tem força mesmo, que luta mesmo. Com garra, com força. Foi 2 só. Uma no judô e uma no jiu-jitsu. O resto é tudo fraca. Não consegue ter a força, o vigor masculino. Não consegue. Isso não adianta, não. Então, assim, eu sinto que essas mulheres têm inveja. Essas mulheres que desejam ser homem mesmo, elas têm essa inveja, porque não vão conseguir ser. Não vão. Não adianta. Pode fazer operação, pode se injetar de testosterona, mas não consegue. Não consegue ser, sabe? Então, assim, eu sinto isso. É nítido. Acho que fica numa inveja, numa frustração, numa raiva. Sabe? Porque até na psicologia a gente estuda, assim, Freud fala da parte da inveja do pênis, que é causada da menina com o pai, sabe? Que aí ela sente aquela inveja, desde pequena, né? Mãe, por exemplo. Eu posso estar até errado, duvido, porque eu não terminei o curso de psicologia, então não tenho a propriedade para falar 100%. Mas a menina, por exemplo, né? Ela nasce, ela vê acompanha o crescimento da mãe e do pai no início. Ela acha que os dois são iguais, mas depois ela vai entendendo, ela vai vendo que a mãe geralmente tem um cabelo grande, o pai o cabelo curto. Uma hora ou outra, não adianta, por mais que se viva com a criança possa ver o outro às vezes
Tomar uma água aqui, Vitor. Às vezes vê o pai às vezes sem camisa, vê que o pai não tem peitos, né? Não tem seios. Às vezes vê o pai de cueca e vê a mãe de calcinha, percebe a diferença. E a menina, né? Ela tem a tendência de se apaixonar pelo pênis do pai. Porque a mãe vai fazer xixi então, sentada, assim, o pai faz aí ela observa, ela vai ver que ao redor do dia a dia, a maioria das coisas que representa, que tem que ser força, é representada pelo falo masculino. Perdão, eu falo, tá certo, pelo pênis. Então assim, se você olhar um avião, tem um formato cilíndrico, porque o formato de um pênis serve para poder sobrevoar. Se você olhar a maçaneta de uma porta, tanto aquela porta que a maçaneta é redonda, né? Tem umas que é redonda, que remete assim um pênis, né? Então assim, tudo remete ao pênis, né? Não é porque a sociedade é machista, mas é porque o formato cilíndrico, o formato peniano, é um formato, fisicamente falando, é um formato que é para força, né? Por exemplo, uma escova, né? Um pedaço, né? Faço grosso modo, pedaço cilíndrico, né? Por exemplo. Então, assim, aí a criança vai observando aqui, então na cabeça da menina, a menina pensa, olha, meu pai tem isso, eu não tenho. Minha mãe não tem. E meu pai, e lógico que tem as diferenças do pai, né? O pai vai ser o que quando vai chegar a compra, ele vai carregar a compra pesada, né? Não existe ainda muitos homens que sustentam a mulher. Então, é o pai que vai sustentar a casa. Então a menina pensa, ó, eu não consigo ter isso, né? Eu não tenho pênis. Mamãe não tem pênis. Então, se mamãe não tem pênis, mas mamãe fica com o papai. Então o que acontece? Ela vê que a mãe fica com o pai, né? Vê toda essa situação, ela vai querer tirar o pai da mãe. Então por isso que às vezes você vai ver tem muitas filhas, você vê que tem um ciúme gigante do pai com a mãe. Eu já vi casos assim que é outra coisa também que serve para relato, que é assustador de pai com filha, sabe? Não chega em incesto não, sabe? Mas eu falo assim, que a filha não dá sossego pro pai, que manda e desmanda no pai. Então, assim, é uma inveja do pênis. Porque ela sabe que biologicamente ela nunca vai ter aquilo. Então, o que ela faz? Inconscientemente, às vezes até consciente, ela deseja aquilo para si. Então, ela cai em dois níveis, você pode observar. Geralmente, quando você tem um pai, uma família desorganizada e tal, ou ela toma um ódio do pai muito grande, porque o pai não participou ali do dia a dia, não tá ali, porque na cabeça dela o pai, como protegeu a mãe, então existe uma briga dela com a mãe. Então, assim, na cabeça dela, o pai é dela. Então, assim, por mais que possa passar os anos, ela pode ficar até mais velha e tudo, mas assim, o pai é dela. Então, se ela não tem o pai, só tem a mãe, ela instintivamente, por não ter tido nada disso, ela sente um ódio gigantesco do pai, né? E por não conseguir ter, ela começa a ter um ódio não só do pai, mas da figura masculina em si. Então é a figura, seja, por exemplo, num homem. Tanto que, não sei se você vai observar, muito sapatão detesta gay. Já vi muito sapatão que quara a língua no gay, fala que gay é isso, que gay é aquilo, que gay que não gosta de bichinha. Eu já vi caso de sapatão querer bater em cara gay aqui na minha cidade. Porque detesta. Então, assim, eu tenho uma teoria que muitas dessas lésbicas, né? Elas odeiam homens.
Odeio. E eu acreditava que não, porque assim, eu gosto de ser cético com as coisas. Então, assim, tudo que eu vejo eu gosto de pesquisar antes de ir tomando certezas na minha cabeça, sabe, Vitor? Mas, ô Vitor, não tem como, sabe, Vitor? Infelizmente, eu observei, sabe, pensei muito mesmo antes de. Eu observei todo lugar que tem uma sapatão, e essa sapatão ela se veste como homem, né? Tem esse trejeito masculino. Elas são muito igual. Um exemplo, eu tenho duas vizinhas aqui que elas são, sabe? Mas assim, são um amor de pessoa com a gente, sabe? Nossa, é um amor de pessoa. Muito educada, sabe? Conversa. Tem dia que eu e ela que fica conversando sobre. Ela é professora de história, a gente conversa sobre história e conversa às vezes sobre política, política internacional. No caso a mulher dela também, né? A gente conversa também. Então assim, sabe, não tem nenhum problema, mas as duas, elas, sabe quando elas aceitam a feminilidade delas? Então isso, elas aceitam a feminilidade delas. Agora quando você tem mulheres que não aceitam essa feminilidade, Vitor, não tem como, sabe? Não tem. Não tem, sabe? Não queria pensar assim, mas sabe? Infelizmente, Vitor, não tem como não, sabe? Mas esse é o primeiro relato. Eu gostaria de perguntar para a comunidade o que a comunidade acha, se isso essa tese minha é verdade. Queria perguntar para você se você acha se isso é algo que tem um certo sentido, sabe? Porque eu venho observando isso há tempos, sabe? E chega a ser assim, é, até parece que é como é que eu posso dizer, um antissemitismo, sabe? Assim, parece que elas, assim, chegou a um ponto de odiar, sabe, amigo? Odiar mesmo. Da mulher, assim, olhar e sentir aquele ódio mesmo num homem, aquela inveja, sabe? E assim, é complicado, sabe? É complicado. Até vem, eu trago, peço a opinião de você, é uma opinião muito importante. Qualquer coisa para poder encurtar seu tempo, qualquer coisa. Pode me responder no vídeo mesmo, sabe? Me responde no vídeo e tal. E pode trazer a sua opinião lá, tá? Não tem nenhum problema. Pode trazer que vai ser de grande ajuda, sabe? Sua opinião, tá bom? Mas esse aí é o primeiro relato, tá? Assim que você me responder que ó, eu vou gravar o vídeo, você me fala. Mas eu fiquei muito feliz de você me responder, viu, Vitor? Muito feliz mesmo de você me responder, viu? Obrigado. Desejo tudo de bom, viu? Eu quero trazer mais relato, tá? Eu quero trazer mais relato. Mas tem muito relato aí pra trazer pra vocês. E tem um relato aqui que esse eu quero até ver com você como que eu faço. Se tem como você colocar um modificador de voz. Porque é um relato que envolve traição, traição entre famílias. É um relato aqui e eu gostaria de esconder minha identidade. Eu não, logicamente não quero que se exponha meu nome. Mas eu quero esconder até minha voz, sabe? Que é um relato assim que me chocou bastante. Não acreditei nisso, sabe? Mas é isso, Vitor. Depois aí a gente conversa mais, tá bom? Pessoal, eu já tinha ouvido duas vezes o relato aí do nosso inscrito. Hoje eu não quis ouvir de novo, até para ganhar tempo, porque eu estou mais ou menos lembrando, né? Pode ser que um detalhe ou outro eu não venha lembrar aqui claramente, eu vou falar do que eu lembrei das duas vezes que eu ouvi. Mas ele conta a história aí da forma como a motorista lá, né, lésbica. Eu me lembro quando eu era menino, quando eu era criança, o termo. Hoje que se adotou mais esse termo lésbica, é homem trans, né? Mas na minha época de infância elas eram chamadas de sapatão. Era a sapatão, a mulher sapatona, que é aquela mulher metida machona, né?
Eu, vocês percebem assim que é um assunto que eu pouco comento aqui, né? Não é muito a minha pauta falar disso, até porque eu tenho um certo receio por conta do próprio YouTube. Mas hoje a gente vai falar deste assunto. Eu vou falar da lésbica, mas eu também tenho um caso aqui que eu queria comentar que tem a ver com homem. É, eu acho que isso aí é uma questão um pouco misteriosa, porque que o ser humano tem isso, tanto homens como mulheres. Eu tenho uma aluna, vou partir falando de uma aluna. Eu tenho uma aluna minha, uma aluna que ela, acho que ela tem 8 anos de idade, numa turma, e eu já percebi o jeito diferente daquela menina. Pessoal, a menina, você percebe que ela é menina por conta do cabelo, o cabelo e o nome também, né? O nome dela é um nome feminino. Quando eu faço a chamada, né, dentro da sala, ela responde presente, eu sei que é menina. Mas assim, o jeito dela, eu digo ali que se ela cortasse, se a família mandasse cortar o cabelo dela, deixasse um cabelo aparadinho, qualquer pessoa que olhasse para ela e dissesse, bem, é macho, esse aí é um menino. Porque a menina tem todo o comportamento, até o caminhado dela é de homem, de menino, sabe? Ela é assim, ela tem a cara fechadona, ela não sorri, ela não é de muita conversa lá dentro da sala. Ela caminha igual os meninos. Porque o normal da menina, do ser feminino, é ser mais delicado, né? Você vê que a mulher ela tem um jeito diferente assim de conversar, de gesticular. E ela não, ela é toda durona, assim, ela caminha. Até o jeito, assim, o movimento do braço, dos ombros. As meninas têm uma tendência de rebolar um pouquinho, né? Mais delicada nos movimentos. Ela não, ela é toda durona, toda durona. E assim, e metida valente. Até que ela não é uma má aluna na sala, sabe? Ela faz as tarefas dela, ali quieta, não se mistura com as meninas. Aqui vem um detalhe que eu vou contar para vocês. Eu já tenho 4 anos que eu trabalho com Fundamental Menor, que são turmas de criança. Pessoal, eles não se misturam. Você pode ir numa escola, qualquer escola, pública ou particular, entre numa sala de aula que será muito difícil você ver menino misturado com menina. Eles não se misturam. Os meninos, por exemplo, à tarde eu tenho 3 turmas, que eu sou professor itinerante. Eu tinha era 4 ano passado, aí esse ano reduziu para 3, que a gente está cumprindo com mais rigor a chamada hora-atividade. A sala é dividida no meio. Se eu colocar as turmas enfileiradas, eu falo que o Rafinha foi o teste, às vezes de eu misturar eles, aí me não, tio, deixa eu ficar ali, deixa eu ficar perto do meu colega e tal. Então a sala fica dividida, de um lado é os meninos, de outro é as meninas. Como eu trabalho muito as disciplinas mais lúdicas, eu deixo eles se agruparem mesmo. Então ali forma 3 grupos, 4 grupos ali, só dos meninos, das meninas pro outro lado. E essa menina que eu tô falando pra vocês, ela não se mistura com as meninas, ela é muito sozinha, ela fica muito solitária lá dentro da sala. E às vezes assim, quando ela precisa de ajuda, ela quer uma coisinha emprestada, às vezes, não, hoje eu vou passar uma tarefa aqui que você tem que fazer de dupla. Aí às vezes ela senta com os meninos. Um menino ou 2 meninos ali, ela fica perto, sabe? E quando eu falo que ela é valente, é assim. Por exemplo, já aconteceu de menino ficar tomando gosto com ela e ela vai na porrada, pessoal. Ela vai na porrada, ela já se atracou com o menino mesmo de dar gravata. Uma hora, porque eu esqueço quando eu tô lá dentro da sala, uma hora eu vou perguntar se o pai dela ou a mãe dela coloca ela em aula de artes marciais, porque o que eu já vi aquela menina fazer, eu já vi ela dar gravata em menino assim, de derrubar no chão, sabe? Ela é meio gordinha, assim, não é aquela gorda obesa, né? Mas ela é bem cheia, tanto que ela veste a camisa assim, você vê aquela pançazinha. Ela é uma menina branca, do cabelo cacheado, ela tem um cabelo na cintura, mas é um cabelo assim cacheado, aí ela amarra aqui, as mulheres chamam a xuxinha, né? Amarra uma xuxinha aqui no cabelo, mas assim, ela é muito fechadona, sabe? Eu percebo nela assim um comportamento mais masculinizado do que os próprios meninos, que os meninos já tem muitos ali que é mais brincalhão, sabe? E aqui eu tô falando de menina, mas eu já vi a mesma coisa com menino. Eu já vi isso com menino. Olha, vou dar um detalhe, vou contar mais um relato. Esse aqui não é de escola. Eu estive na cidade de Araguaína, no Tocantins, que foi onde eu fui levar o senhor, meu pai, lá para fazer um exame. Eu ia ficar na casa de uma amiga minha, que inclusive ela fez tratamento de câncer, uma grande amiga minha. Só que essa minha amiga, a casa dela é pequena, sabe? A casa dela é pequena e tal. Aí já ia eu, meu pai, meu primo, e foi mais uma tia minha, irmã de meu pai,
pegou uma carona conosco, ela também queria ir lá para casa, é porque no trajeto, né, a gente passou na cidadezinha dessa minha tia e de lá ela resolveu nos acompanhar. Aí eu já tava assim, não, na casa da minha amiga não vai dar que a casa é pequena para receber esse tanto de gente. E eu já tava cogitando ir pro hotel, aí foi quando essa minha prima entrou em contato. Vocês acreditam que eu escrevi um relato curto para colocar na aba comunidade e eu escrevi e aí a internet, eu não sei o que foi, que não, eu acabei perdendo. Perdi o texto. Aí eu já tinha gastado muito tempo para escrever, eu falei, foda-se, não vou escrever de novo não. Não enviou, né? Então o que eu não dei conta de escrever na aba comunidade, eu vou fazer um parênteses aqui, vou contar esse relato, mas também esse relato ele está atrelado ao tema. Mas vocês vão ver uma outra situação que não é bem o tema central aqui do podcast. Pessoal, eu tenho uma prima residente nessa cidade, ela é minha prima, sobrinha de meu pai, filha de uma das irmãs de meu pai. Aí, eu acho que muito tempo atrás eu já tinha contado essa história dessa minha prima aqui, só que eu foquei muito, foi na parte assim, que ela se tornou mãe solteira bem novinha e jogou o filho nas costas da mãe dela para criar. Mas hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais essa história e vou falar de um filho que ela tem com o cara que hoje é o marido dela. E tem a ver com essa questão. Eu falei da menina. O caso dessa menina aí não é unânime. Esse aqui é só um exemplo. Eu já vi vários casos em escola de menina assim. Menina com trejeitos masculinos, né? Todo um jeito masculino. Pessoal, eu tenho uma prima e hoje ela é uma mulher assim, se ela não já tiver com 50 anos, ela já tá beirando. Ela já deve ter seus 48, 49, mais ou menos, por aí. Eu tô caçando uma caneta aqui que eu queria ir escrevendo aqui o que eu tô lembrando, mas eu não tenho ideia onde é que eu deixei meu estojo de caneta. Enfim, acho que eu vou falando com vocês, vou dar uma andada aqui pra ver se eu encontro. Não, bem aqui, já achei, bem aqui tem uma caneta dentro da minha bolsa. Aí eu vou poder ir falando com vocês, porque às vezes eu vou lembrando de alguma coisa e é de suma importância eu ir tomando nota, porque se eu não anotar, você já sabe, né? A cabeça, olha, eu falei que não sabia onde é que estava meu estojo, agora eu saí bem em cima dele aqui. Pessoal, são vídeos, essa aqui é gravação caseira, viu? Eu não tenho estúdio, então vocês vão acostumando que aqui e acolá tem uma interrupçãozinha. Porque, nesse momento aqui eu vou lembrando, né? De hora em quando eu vou lembrando de uma coisa, eu não posso esquecer. Pronto. Pessoal, essa minha prima, o que aconteceu? É muito bonita ela, sabe? Muito bonita ela fisicamente falando. Ela já tá uma coroona, mas uma coroa enxuta. Pessoal, ela ficou... Pensa assim, talvez quando o filho primogênito dela é da minha idade. Então no ano que eu nasci, ela pariu esse menino. Creio que ela deve ter parido ele bem novinha. Não sei dizer a idade exata, né? Pariu bem novinha. Pensa se essa criança estava com 1 ano e pouco de nascido, um menino. Ela conheceu um cara, não sei como foi. Ela conheceu um cara de outra cidade, exatamente dessa cidade que eu falei onde eu fui fazer o tratamento, onde eu sempre faço meus exames, a gente recorre muito para lá. Araguaína. Araguaína, para quem não sabe, é a segunda maior cidade do estado do Tocantins, tá? Palmas, Araguaína e terceira é Gurupi. Gurupi já fica quase na divisa com Goiás. Ela conheceu um cidadão, e aqui, isso eu posso dizer para vocês que isso foi lá em meados dos anos 80. Meados dos anos 80. Ela conheceu um homem, funcionário da Caixa Econômica. Olha, eu estava nessa viagem, por lembrar disso, eu até perguntei à minha tia, eu falei, tia fulana, o seu genro, né, marido da prima lá, ele era funcionário de qual banco? Era da Caixa. Então eu tô falando, se tiver um erro aí, esse erro de informação não foi de mim, eu perguntei lá na hora. Sabe por que me surgiu essa dúvida quando eu perguntei para minha tia? Que eu fiquei assim, a Caixa Econômica tem quantos anos, né? Mas ela me confirmou, inclusive, eu até, por curiosidade, eu abri aqui, eu não sabia que a Caixa Econômica
A Federal era tão velha, né? Ela foi fundada em 12 de janeiro de 1861. Então tem muitos anos, meus amigos. Então, vamos lá. Este senhor, e aqui eu vou dar um nome para ele, tá? Eu vou chamar o personagem dessa história aqui de Theo, tá? O Theo era funcionário lá em meados dos anos 80, um cara novo. Pensa assim, ali 85, 86, mais ou menos. Ele já era funcionário da Caixa Econômica, concursado, com certeza concursado. Eu que tô dizendo, né? Acho que sim. Então ele conheceu a Carmen, minha prima. E aí eles, tipo assim, eles se conheceram, eles já se apaixonaram, os dois se apaixonaram, né? Os dois se apaixonaram. O Theo é um cara presença, bonito, tanto que hoje ele é um homem assim da idade de meu pai, tem 61 anos. Ele é um pouco mais velho que a Carmen. Ixi, ele é bem mais velho, talvez quase uns 10 anos mais velho que a Carmen. E pessoal, eu lembro, assim, essa prima, eu nunca tive muito contato com ela, sabe? Eu nunca tive muito contato com ela. Mas eu me lembro, assim, eu já na minha adolescência, já na fase adulta, eu me lembro de ver a minha tia comentar dela, né, dessa filha. Ah, eu tenho uma filha que mora lá em Araguaína. Oh, coitada de minha filha, ela tem um marido tão ciumento, sabe? Minha filha não pode botar a cara no portão, ela não pode ir no supermercado sozinha, ela não pode estudar porque o marido não deixa, ele é ciumento demais. Muito, muito. Tem ciúme até dos irmãos. Nem os irmãos não visita, porque ele pensa que vai ter um caso com os irmãos. Não pode ter contato com os sobrinhos, não pode ter amigos. E então assim, eu nem conhecia esse cara, eu nem conhecia esse Theo, mas eu já tinha uma imagem ruim dele. Todos nós aqui, por conta do que a minha tia falava muito mal desse genro, que a filha era uma sofredora. Pessoal, e realmente eu lembro que quando tinha os encontros de família, ela não vinha, ela não aparecia, que as outras irmãs, todas as outras irmãs e irmãos estavam aqui misturados aqui, a gente reunidos, menos a Carmen. A Carmen não estava no meio de nós. Então, por isso que quando a minha tia contava isso, eu acreditava. Mas vamos voltar lá atrás. Então ela conheceu. Sabe o que o cara fez com ela? O cara pediu ela em casamento, mas já botou uma condição. Falou, olha, eu tô afim, eu caso com você, sabe? Eu tenho uma vida boa, estável, mas é o seguinte, eu só caso contigo se tu vier morar comigo, mas sem teu filho. Eu não aceito teu filho aqui, eu não vou criar filho dos outros de jeito nenhum. Pessoal, mas ela não pensou duas vezes, meus amigos. Ela não pensou duas vezes, ela jogou o filho dela nas costas da mãe dela e foi-se embora. Ela casou no civil com ele e foi morar. E eu lhes digo, ela tem uma vida de madame, uma vida de classe média alta em Araguaína. Muito, muito bem de vida. Eu lembro, eu tinha andado na casa dela em 2009. Não, início de 2010. Eu lembro que quando eu fui tomar posse do concurso de professor, eu fui até esta cidade fazer uns exames particulares. E eu lembro que eu cheguei pela manhã lá e as consultas, exame era à tarde. Aí eu liguei para ela. A minha tia até me passou quando eu tinha vontade de conhecê-la, né? Aí eu liguei, me apresentei, eu falei, olha, eu sou o Vitor, filho do Arnaldo, seu tio e tal. E assim, nossa, que bom, menino, vem aqui, deixa eu te passar. Ela me autorizou que eu fosse. Eu digo, eu queria ir dar um pulinho na tua casa aí pra me te conhecer, tu é uma prima que eu não conheço. E ver onde é que você mora. Eu digo, é só uma horinha. Eu falei, porque às 14 horas eu tenho um atendimento aqui. Aí ela me passou o endereço, eu peguei o mototáxi e fui bater na casa dela. Pessoal, já naquela época, em 2010, janeiro de 2010, uma casa muito, muito boa. Um bairro assim, próximo do centro. Muito, muito boa casa, grande mesmo, sabe? Uma cozinha enorme, uma mobília, coisa assim de primeira. E naquela época, eu me lembro que eu cheguei lá, já era assim, como se fosse umas 11 e pouco da manhã. Eu lembro que quando eu entrei, eu fiquei lá no fundo. E o medo, pessoal, e o medo do marido dela. Eu tava assim, eu fui pra lá com aquele medo. Eu fiquei, não, mas eu até falei assim pra ela, eu digo, ó, eu falei, cadê seu marido? Ela, não, meu marido foi buscar as crianças na escola. Ela teve um casal de filhos, um menino e uma menina, 2 filhos só com ele. Ela falou, não, meu marido o Theo foi buscar as crianças na escola. Eu lembro que naquela época o menino já tinha assim uns, deixa eu ver, 8 anos. Ele tinha uns 8 anos e ele é uma diferença pouca, acho que é um ano só. Ele 8, acho que a menininha 7, a irmãzinha dele.
Com pouca, lá vem o cara, lá vem o Theo entrando dentro da casa com as crianças tudo uniformizado, entraram. O pessoal, na hora que esse homem. Eu lembro que era uma cozinha enorme, aquela mesona assim, né? E do lado o balcão com a cozinha. Quando ele foi entrando, ele já bateu de mim. Esse homem chegava, veio com a cara ruim, sabe? Ele veio com a cara ruim, pois ela. Aí eu falei, aí ela escutou, né? Ela percebeu que ele estava entrando, as crianças fazendo barulho. Aí ela já foi ao encontro dele. Aí ela, oi amor, olha, deixa eu te apresentar, esse aqui é o meu primo, o Vitor, filho do tio Arnaldo, mora lá em tal lugar, assim, assim. Aí quando ela falou quem era eu, aí ele botou um sorriso no rosto, sabe? Aí ele foi lá, me cumprimentou, opa, tudo bom? Sentou lá, conversou um pouquinho mais, eu também não me maltratou, né? Mas eu fiquei assim, é tanto que eu nunca, foi a única vez que eu tinha ido na casa dela, né? Única vez que eu tinha ido na casa dela. Pessoal, mas já ali, naquele momento, eu fiquei ali de 11 até 1h30 da tarde, mais ou menos. Aí saí, chamei novamente Na verdade, o marido dela me deu uma carona na caminhonete dele até o local que eu ia fazer a consulta. Ele ia sair, não, eu te levo, eu te deixo lá. Pessoal, aqui eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, minha opinião. Essa foi a primeira vez que eu vi o Theo, né? Eu vi ele nesse dia, depois eu vi umas 2 vezes eles estiveram aqui, teve encontro de família onde eles vieram participar aqui. Eu vi também na casa dessa minha tia que mora no Tocantins, já teve aniversário, casamento lá do pessoal dela e eu fui. Então depois disso, outras ocasiões eu vi. E agora, né? Eu tive com eles 2 dias agora nessa casa. Pessoal, eu nunca vi aquele homem maltratar essa minha prima. Ele nunca maltratou ninguém. Pra vocês terem uma ideia, em todas as ocasiões que estava eu e meu pai, eu vi ele é muito brincalhão, sabe? Eu vi ele muito ser brincalhão. Agora mesmo, né, eu fui quinta-feira pra lá, eu achei até boa a nossa saída assim, porque pensa num homem assim que ficou ali entrosado com o meu pai, assim, pra tentar animar ele. E conversando, né, Arnaldo, e falando de pescaria, e falando de roça, e falando disso, e falando daquilo, assim, de tanto assunto. Não, cara, eu vou arrumar uma garrafada pra você tomar. Que eu comecei a ficar na minha cabeça assim, poxa, será que esse homem era essa pessoa tão ruim que a minha tia falava? Porque a pessoa, quando ela é ruim, sei lá, ela é ruim. Ela pode até disfarçar em algum momento, mas uma hora a máscara cai. E eu nunca vi, assim, essas atitudes da parte dele tão ruim como foi descrito lá atrás, né? Mas calma lá, eu tô tentando aqui falar todas as minhas impressões que eu vi dessa história. Mas naquela ocasião, em 2010, quando eu cheguei lá, eu percebi que pessoal, o menino é todo efeminado, o filho deles, todo efeminado. Assim, em tudo. Aí eu falei da menina, né, lá na escola, mas eu falo desse menino também, já pequeno. Caminhava rebolando, a mãozinha, aquela coisa, até a fala é fina, uma fala. Pensa que hoje ele tá um homem, né? Eu vi ele agora. Um homem já adulto, seus 20 e poucos anos. Eu estimo que ele deve ser um jovem, agora deve estar com 21, 22 anos mais ou menos. Não sei se eu fiz as contas, só faça isso. Se em 2010 ele estava com 8, 12 anos, não 20, né? 20 ou 21 no máximo, enfim. Mas assim, muito efeminado. E sempre as ocasiões que eu os vi, e agora de novo, eu fui lá, eu estive lá e eu vi. Pessoal, o cara, ele é bonito, esse rapaz, o filho do Theo, muito bonito ele. Assim, olhando ele fisicamente, é uma aparência física muito masculina. Ele malha, o bicho é todo peitoralzão destacado assim, os bíceps, os tríceps, tudo definido. Barbudo, a barba muito bem feita, a barba bem preenchida aqui no rosto, um cabelo liso, partido assim de lado. Uma aparência masculina, mas é só ele começar a conversar e caminhar. O caminhar do pessoal, o caminhado é rebolando. Eu lembro que nós chegamos lá na quinta noite, eu perguntei por ele, não, tá pra academia. Um pouco ele chegou num short. Eu acho que ele treina muito os glúteos dele, ele tem um bundão grande. Mas assim, caminhando, rebolando, a fala fininha, sabe? Uma fala parecida com fala de mulher, sabe? E assim, em alguns momentos que ele tava conversando, muitos gestos assim da mão, sabe? Onde é que tá isso assim? Mãe, onde é que tá? Tanto que teve um momento que eu tava andando de carro com meu pai e o meu primo, e meu pai falou, o filho da Carmen tem todas as ferramentas. Tem todas as ferramentas. Aí eu até falei assim, eu digo, é relativo, né? Eu falei,
Eu falei, tem homem, às vezes tem homem efeminado que é hétero e tem homem masculinizado que é gay. Eu falei, não sei, eu já fui do tipo de acreditar 100% que o homem efeminado é gay, né? Mas depois quando eu descobri homens muito masculinos e gay, aí eu pensei, não, é muito relativo isso aí, enfim. Mas vocês percebem, ele é desde pequeno ele é daquele jeito. E não é de dizer aqui que foi a falta de um pai. O pai dele é daqueles homens assim bem. Aqui eu vou entrar, ainda vou entrar numa parte da questão de mulher, da sua heterossexualidade muito aflorada. Mas vamos voltar aqui no passado, pessoal. Ela entregou o filho primogênito dela pra mãe, né? Pra avó criar, né? E foi morar com esse homem. Aí os anos foram passando, minha tia foi quem criou esse menino. Hoje ele já é um homem adulto, nem mora mais lá, foi embora. A minha tia, muitos dos depoimentos que eu tô expondo aqui pra vocês à luz do que a minha tia me contou. Ela falou, olha, a minha filha deixou o menino dela aqui e ficou só vivendo. Aí muito tempo depois ela teve filhos, né? Ela teve 2 filhos com esse cara. E ela contando, ela não ajudou em nada na criação desse menino. Tudo foi os avós, né? Aí depois o avô morreu, ficou a minha tia. Minha tia hoje está com 82 anos. Eu percebi que o rapaz chama a avó de mãe. A avó ele chama de mãe. Ele não é muito chegado na mãe biológica. Me lembro que em 2012 foi a época do casamento. A minha tia, muito sacrifício, pagou o curso de enfermagem. Ele se formou no curso de enfermagem e pouco tempo depois ele passou num concurso a nível federal, para o cargo dele. Eu não sei, na verdade eu sei qual é o órgão que ele trabalha como enfermeiro, mas deixa quieto, né? Não vou dar essa pista, senão o mundo é muito pequeno, né? Mas assim, o cara tá bem, eu já tive informações que ele tem uma renda média bruta aí de em torno de 20 mil por mês. Ele tá muito bem. Então assim, o fato de ter sido rejeitado pela mãe, não sei se sabe quem é o pai, até onde eu sou informado parece que ele não sabe quem é o pai, só é registrado no nome da mãe, mas assim, ele se tornou um cidadão de bem, né? Ali com os avós, ele se criou, se formou, e hoje ele é casado também, eu acho que se ele for, ou ele é da minha idade, ele deve ser talvez um ano mais novo que eu. Então assim, ele está muito bem de vida hoje, eu tinha até ele no Facebook, acompanhava um pouco. Já tem casa boa, tem carro, né? Um carro muito bom. Acho que a última notícia que eu tive dele é que ele comprou uma caminhonete para ele. Tem um padrão de vida muito bom. Mas ele não é chegado à mãe dele. Não tem contato, assim. Eu me lembro que no ano de 2012, que foi o ano que ele casou. Pessoal, na verdade, ele foi tipo assim, logo que ele formou, ele casou. E aí ele ainda trabalhou uns tempos, sabe? Ele trabalhou em outras cidades como enfermeiro até que ele conseguiu. Não foi assim, formou e já passou. Talvez tenha passado ali 2 anos, 3 anos, ele trabalhando um salário menor e veio uma oportunidade de concurso, ele fez, passou e hoje ele está bem de vida. Hoje ele está muito bem de vida. Mas eu me lembro no casamento dele, fui eu, meu pai, um grupo de familiar, nós fomos até essa cidade lá. E eu percebi, assim, a frieza, eu não vi ele muito, assim, com aquele chamego. Por exemplo, quem entrou na cerimônia de braços dados com ele foi a avó. Ele tirou mais fotos com a avó. E eu vi a Carmen muito cabisbaixa, ela com o Theo, né, lá numa mesa. Ela, assim, muito cabisbaixa. Teve a cerimônia, depois teve o baile né, é o baile que chama, né, do casamento, uma festa muito requintada. Música ao vivo, muita comida. Foi assim um mega casamento. E eu me lembro que lá pelas 4 horas da manhã a gente foi todo mundo lá para casa da minha tia, menos o filho dela. Não sei, eu acho que o filho dela deve ter ido para a suíte de um hotel curtir a lua de mel dele, né? Começar a lua de mel, porque eu lembro que ele não foi lá para casa da avó dele. Mas os parentes, foi todo mundo para lá, a casa ficou cheia de gente. Os colchão, rede, espalhado na casa toda, nos quartos, que muitos parentes vieram, né, para aquele momento ali, daquele casamento. E ali, eu me lembro quando nós chegamos, olha o que a Carmen fez. A Carmen, tipo assim, o marido dela se intocou lá pro fundo lá, foi deitar num colchão, já tava chapado, bêbado, foi deitar e dormir. E ela ficou, eu lembro que ficou eu, uns poucos primos e os tios, né?
Tipo assim, os irmãos e irmãs da mãe dela. Meu pai se inclui aí. A gente ficou em volta ali numa mesa, bem na sala, uma mesa comprida. Pessoal, essa mulher disparou num choro ali na nossa frente, chorando que soluçava. Ela falava um pouco e chorava, falava um pouco e chorava. E aí eu vou tentar, já se passaram 10 anos, né, desse momento, mas eu lembro um pouco. Ela dizendo assim: ô gente, eu sou a mulher mais infeliz do mundo, eu sou a mulher mais infeliz do mundo, porque o tanto que o Theo foi uma pessoa ruim comigo, me maltratou. E a última que eu descobri dele é que ele tem outra família, ele tem outra mulher, ele tem uma amante lá em Araguaína. E com essa outra mulher ele tem 5 filhos. Ele teve 5 filhos com essa outra mulher, todos registrados no nome dele. Esse cachorro, vagabundo, pilantra. Eu não vou terminar, eu vou me separar. Eu tô pedindo forças a Deus, porque eu vou me separar desse vagabundo, sabe? Agora que eu tô entendendo porque que toda a vida ele foi ciumento. Eu não tinha o direito de ir no supermercado. Eu queria estudar, eu queria fazer uma faculdade, ele não deixava. Porque me acusava que eu era uma safada, que eu ia trair ele. Na verdade, sempre era ele que estava me traindo. Oh, meu Deus, como eu fui burra, porque direto ele tinha um negócio, ele inventava umas histórias de umas viagens. Olha, amor, porque eu tenho o banco mandou ir para tal lugar. Eu tenho que ir para tal lugar, eu tenho que resolver uns problemas. Segundo a minha tia, ele disse que ele era gerente, ele foi gerente de uma agência da Caixa durante muito tempo. Nessa cidade e até em outras cidades, que tinha tempo que ele agora ganhou uma promoção e ele vai ser gerente de outra cidade. Aí às vezes tinha que morar uns tempos lá nessa cidade, aí ficava para lá e para cá, né? Enfim, mas tudo ali naquela região, no entorno ali de Araguaína. E na verdade ele era com a outra, eu descobri, mentiroso esse vagabundo. O que é que eu fiz da minha vida? Eu deixei de criar meu filho. Pessoal, a mulher desabafou ali diante de nós, sabe? Desabafou, eu deixei de me tornar uma mulher independente, de estudar, de fazer como as outras mulheres fazem para viver ao lado dele. E ele fazer isso comigo. Pessoal, realmente, isso foi confirmado. Depois, até essa minha tia comentou, as outras pessoas da família disse que apareceu mesmo, os filhos são registrados e ele banca. Pessoal, mas aqui sempre uma dúvida, que essa dúvida eu tirei agora. Eu tirei essa dúvida agora na viagem, dentro do carro. A minha tia veio no banco de trás sentada do meu lado e eu fiz um questionamento. Porque assim, mesmo ele sendo gerente de um banco, pessoal, era um padrão de vida muito alto. Olha, eu sabia que ele tinha essa casa boa, caminhonete e uma fazenda. Eu prefiro não citar o nome dessa fazenda, mas assim, uma fazenda no município que fica à beira do Rio Araguaia, ali pra cima ali, já quase na divisa com o Pará, sabe? Uma fazenda grande com muito gado. Eu não cheguei lá não, mas eu vi fotos. É uma mansão nessa fazenda. Eu ficava assim, porque olha, por exemplo, aqui na minha cidade eu tenho uma colega de graduação que ela é concursada da Caixa. Ela trabalha na agência da Caixa. Ela vive bem, ela tem o carrinho dela, tem a casa dela, mas ela não é rica. Ela não é uma pessoa rica. Eu tenho pessoas conhecidas minhas que trabalham em banco, que eles são mais ou menos que nem eu. Tem uma casinha boa, viaja de vez em quando, tem um carrinho popular. Mas rico não é. Não são fazendeiros, né? E como é que esse Theo, né? Eu me perguntava como é que esse Theo, sendo um funcionário de banco, conseguiu ter todo esse patrimônio. Eu achava muita coisa. Aí eu pensava assim, não, só pode ter sido herança, talvez, né? Aí quando eu tava, mas eu nunca, isso era uma coisa que ficava dentro da minha cabeça. Aí eu perguntei, né, pra minha tia indo, porque aí ela me falou que eles tinham mudado. Eu falei: ih, meu filho, não estão naquele endereço de antes, não. Eles estão no outro endereço agora. Uma casa muito melhor do que aquela. Aí eu falei assim: tia, e o seu genro, o Theo, ele já aposentou? Ele já deve ser aposentado lá do banco, né? Aí ela falou: não. Ele foi demitido. Ele foi demitido do banco, faltando 2 anos para se aposentar. Tem pouco tempo, é porque você não tem muito contato com ele lá. E o banco ainda tomou uma das casas que ele tinha. Tipo assim, ele foi alvo de um processo, ainda perdeu uma casa. Aí eu falei: uai, mas o que foi, tia? Aí pessoal, ela falou assim, ela falou meio cochichando, ela falou: olha, eu vou comentar aqui pra você, porque eu sei de tudo, sabe? Eu sei de tudo, mas assim, eu tenho até medo desse tipo de coisa, mas essa riqueza todinha do que o meu genro tem, tudo é fruto de corrupção. Então assim, no tempo que ele foi gerente da agência, ele fez muita maracutaia, sabe? Trambiqueiro mesmo, assim, sabe?
era aliado com pessoas poderosas e facilitava créditos, fazia coisa para levar uma ponta. Por isso, durante todos os anos que ele foi gerente da Caixa, assim, ele fez o esquema. Ele sabia fazer o esquema e conseguiu. E aí, diz que não só dos esquemas, como até dívidas. Ele contraiu dívidas lá e acabou sendo descoberto. Ela falou, ele teve muita sorte que ele não foi para cadeia. O banco ainda foi benevolente com ele. Apenas tomou uma casa, ela não soube me dizer o valor, mas avaliada em milhões. Uma casa avaliada em milhões. Foi confiscada. Aí a fazenda, eu falei, e a fazenda não tomou porque não estava no nome dele, estava em nome de Laranja. Então assim, ele tinha uma quantia, ele tem muita grana em nome de Laranjas e uma fazenda cheia de gado em nome dos Laranjas. Então assim, ele não vendeu a fazenda toda, uma parte, e aplicou e comprou uma casa. Ele disse, vocês vão ver a casa dele lá. Se tu achou que a casa que você conheceu da primeira vez é boa, é porque você não andou nessa agora. Ele está pagando curso de medicina de 2 filhos. 2 filhos que ele tem com a Carmen, todos 2 fazem medicina fora. Uma está fazendo, ela até me falou, o menino faz em Palmas e a menina faz em Salvador. Tudo particular. Por que foram fazer longe, eu não sei, né? Inclusive, ela relatou que o rapaz está até tentando uma transferência para ficar aqui mais perto. Agora, esses dias aí é porque parece que acho que teve um término lá das aulas, e aí ele conseguiu, eu tava lá passando esses dias agora em casa, né? Mas ele diz que já está ali na metade do curso de medicina. Falou, somando as 2 despesas do casal de filhos, é 20 mil por mês que ele gasta. E ele não trabalha mais, ele foi mandado embora do banco, né? Sem direito à aposentadoria, mas o que ele tem investido a juros, né? As aplicações que ele tem a juros e o patrimônio da fazenda, ele mantém a casa dele, todo o luxo, ainda sustenta os filhos ainda, né? Então assim, durante muitos anos, ali desde a década de 80 até os dias há pouco tempo atrás, ele construiu um patrimônio muito grande, pessoal, muito, muito grande. Então assim, eu não consigo explicar de que forma ele fez, mas que ele soube fazer o esquema, ele soube. Pessoal, não, eu lá atrás, muito antes de eu ter perguntado isso para minha tia, eu já tinha essa desconfiança, né? Dele, assim, não, funcionário público, não é funcionário do alto escalão para ter esse padrão tão grande assim de vida, né? E aí, detalhe, a minha prima tá lá até hoje. Vocês acham que ela separou? Eu perguntei também, eu falei, tia, naquele tempo teve 10 anos atrás, a Carmen estava sofrendo, né, por conta que ele tinha outra mulher. Eu falei, como é que ficou? Não, ele continua com a outra mulher. Ele tem a outra mulher dele, ele se reveza, ele dorme uma noite com ela lá, ajuda os outros filhos. É porque os outros filhos que ele teve com essa outra mulher ainda estão assim. Ele tá investindo primeiro nesses que ele teve com a Carmen para depois investir nos outros, mas ele ainda vai ter que ajudar os outros ainda, porque ainda tem filho pequeno, menor de idade ainda. Lá em 2012, quando ela descobriu que ele tinha filhos com essa outra mulher, mas eram meninos ainda crianças, sabe? Era tudo a escadinha, pequeno. Não era um caso assim antigo, não, sabe? Foi um amante que ele arrumou e foi tendo esses filhos com ela. E assim, pessoal, eu já percebi pela conversa do Theo, que ele é muito mulherengo, sabe? Ele é o típico, ele é o típico cafajeste, sabe? Cafajeste mesmo, porque tá lá minha prima corna, chifruda, mas não larga. A outra mulher também não largou, não abre mão. Diz que a outra é de boa. Já tive essa informação, diz que a outra é de boa. Não, quando eu aceitei ele, eu já sabia que ele era casado. Eu já sabia que ele tinha família. Eu aceitei, pra mim tá de boa. Então a outra aceitou, normal, né? E a outra também tem um padrão de vida bom, tem casa, vive bem, é sustentada por ele. E o velho tá lá, meus amigos. O velho tá novão, ele é um homem assim branco, já o cabelo meio grisalho. E eu lembro, ontem, quando nós levantamos 5 horas da manhã, nós tava lá tomando um cafezinho para pegar a estrada, ele já tava calçando o tênis dele, já fazendo um aquecimento para ir caminhar, correr, faz academia também. Mas ele foi o cara assim, literalmente, que ele entrou no esquema, ele soube aproveitar para surrupiar aí do Estado, né? Eu falo assim, porque a Caixa Econômica é um banco do Estado, um banco federal, e fez o pezinho de meia dele.
A minha tia me contou que quando ele perdeu essa casa, disse que ele foi o tempo que ele ficou depressivo, disse que chorou demais, ficou puto de raiva, sabe? Mas não teve jeito, perdeu, né? Como é que chama? Tem uma frasezinha, perdeu o pai, né? Perdeu o pai, perdeu. Mas tem uma outra palavrinha que eu não tô lembrando agora. É... Mas assim, era esse caso eu queria ter narrado, eu até tentei fazer o resumo lá. Eu deixo aqui umas perguntas pra vocês, né? Por que que a minha prima não separou, né? Por que que ela disse que estava tão, por que que ela estava indignada, né? Ué, mas não foi uma escolha. Ela não quis estudar, não quis, preferiu arranjar um marido rico, né? Comentem este caso. Mas vamos voltar à nossa pauta aqui, né? Que é o caso aí do filho, né? Então o garoto, o filho deles, é um menino que se cuida, um menino vai ser um médico daqui a uns dias, mas ele todo efeminado. Eu arrisco um palpite. Eu acho que aquele rapaz é gay. Eu arrisco. Não tem. Acho que ele ser hétero, eu acho que é muito remoto essa possibilidade. Eu nunca vi falar dele com mulheres, nunca vi. Assim, que ele se andou se envolvendo com mulheres, né? Eu acho que ele é mais provável mesmo que ele goste de homens. E o comportamento dele, acho que o pai talvez, ali eu não vi, assim. Eu fiquei 2 dias na casa, eu não senti muito, assim, contato de pai e filho, não, sabe? O rapaz, os momentos que eu vi ele, mas foi na cozinha, quando ele foi comer, ele fica mais trancado lá pra dentro do quarto dele. O velho, por exemplo, por que que eu acho que ele gosta do meu pai, assim, eles conversam? Porque meu pai é estilo dele, é um boomerzão escravoceta, né? Toda a vida foi escravoceta. Amanhã eu vou contar pra vocês. Depois quando eu for gravar, eu vou contar pra vocês algumas partes da consulta, a preocupação do meu pai com a parte sexual. Questionando o médico sobre a parte sexual, doutor, mas será que meu pai é casado, né? Será se nunca mais eu vou poder, né? Ter relações, não vou ser homem mais pra mulher. Eu até teve um momento que eu falei assim pra ele, de um moço. Acredito que não, né? O médico deu boas perspectivas, mas na pior das hipóteses, se isso aconteceu, o importante é estar vivo. Eu digo eu mesmo, eu tô com o meu corpo funcionando normal, mas eu sou um celibato. Eu falei, eu não tenho vida sexual, eu não transo. Mas eu tenho tantas outras coisas boas que eu aproveito na minha vida, no sexo não é tudo não. Vai ter muitas outras coisas que o senhor poderá aproveitar de bom. Mas eu tenho pra mim, pessoal, que ali é o medo de perder a mulherzinha dele. A mulher tá nova, ele já tá com mais de 60, a mulher agora que deve estar próximo de fazer 50. Enfim. Mas acho que isso aí não implicaria separação, não. Já tem a questão do patrimônio, muitos anos já de convivência, não sei, né? Então, olha, são muitas histórias. Nesses meus 12 anos de docência, eu já vi muitos meninos assim, sabe? Meninos efeminados e meninas masculinizadas, né? Fica aí. Eu acho que isso tem a ver um pouco com as funções hormonais, de uma vez que são os hormônios, eu já li, né? O hormônio é quem delibera essa parte, né? Por exemplo, tudo que é vinculado ao masculino, quem é o agente causador, a testosterona. A mulher é dois, né? A mulher é a progesterona e o estrogênio. São 2 hormônios que a mulher tem que lhe causa a feminilidade. Eu acho que talvez a menina masculinizada é porque ela tem ali um problema, uma disfunção hormonal. Ela deve produzir mais testosterona do que estrogênio. Já o homem é a mesma coisa. O menino efeminado, eu acho que ele tem menos testosterona e mais estrogênio. Eu conheço um rapaz aqui, por exemplo, que ele além de ser efeminado, como ele não faz atividade física, ele tem até mama. Ele veste uma camiseta, é pura uma mulher, assim, aquelas tetas, aquelas mamas, igual peito de mulher, sabe? Por quê? Ali é muito hormônio feminino no corpo dele. Eu vejo essa questão dessa forma. Agora, a questão do desejo, isso aí já, na minha cabeça, é mais o cérebro. Porque o tanto de homens por aí, os caras com vozona grossa, jeitão de homem, e ele gosta de outro homem, né? Ele sente tesão por homens. Então aí já não é mais hormônio, aí já é da psique, né? Uma vez eu vi um médico falando que sexo tá mais na cabeça do que nos genitais. Então, sexo é mais cabeça. Então, o desejo, a atração, ela está aqui, né? O órgão genital, ele vai
reagir mediante o que está aqui na cabeça. Então é lá na psique é onde o cara se atrai, né? Ou a mulher, né? O homem se atrai pelo mesmo sexo, a mulher pelo mesmo sexo, e aí gera isso aí, independente de hormônio. Às vezes tem o cara gay, você pega lá, faz o exame hormonal dele lá, testar, o bicho anda cheirando a testosterona, né? Tá saindo pelos poros, mas sente atração pelo mesmo sexo. Então eu desvinculo essas duas coisas, né? Eu não sei, eu já tive um professor no ensino médio que ele era efeminado, muito efeminado, até a voz dele, e era casado com uma mulher, tinha 2 filhos, até da igreja, nunca vi falar de putaria dele traindo a mulher dele com homem. Ele se dizia, às vezes os alunos até perguntavam mesmo assim, professor, você não é gay não? E tal, e aí, não, que é isso, nunca fiquei com homem, eu gosto é de mulher. E era efeminado, era um trem que eu achava estranho naquele tempo, né? Mas existe. O inscrito fez um comentário aí sobre a questão que a lésbica, mas aquela lésbica que quer ser homem, né? A metida machona, que quando ela não gosta de homem, né? Ele fez essa afirmação, que elas não gostam de homens, é porque elas sentem uma inveja do falo. Para quem não sabe aí, o falo é uma expressão sinônimo do pênis, né? Se você não quiser falar o pênis, você fala o falo masculino. A gente fala muito da sociedade ginocêntrica, né? Diz ser que nos países islâmicos lá é sociedade falocêntrica, onde a predominância tudo gira mais em função do homem. Eu creio que faz sentido, sim. Eu concordei com ele, eu concordei, né? É um tipo de inveja, assim, insana essa daí, né? Porque, assim, ela sentiu uma inveja, ter raiva dos homens, porque ela queria ser um homem. Ué, mas o que os homens têm culpa disso? Ninguém tem culpa disso aí, nós não temos culpa, né? Ela deveria enxergar dessa forma. Ela poderia culpar a natureza, ou culpar Deus, né? Se ela acreditar, de não ter feito ela nascer homem. Não nós, né? É bobeira, imaturidade, insanidade isso aí. Mas eu concordo. Aquela Tami, né? A Tami não anda por aí com as palhaçadas botando. Eu não sei se vocês já viram, já tem pra vender naquele site da China. O AliExpress já tem uns negocinho parecendo. É um volumezinho no formato do testículo e do pênis, assim, pra botar dentro da cueca. E aí eu fiquei pensando, só um homem pra usar aquilo ali só se ele. Assim, ele tiver o pênis muito pequeno, né? Tiver o pênis atrofiado pra usar um trem daquele, que acho que a maioria de nós homens não precisa usar aquilo ali. Você veste uma cueca normal, fica aquele volumezinho na frente, né? E aí, pra mim, aquilo ali mais é pra ser mulher, né? Mulher que quer se fingir de homem, né? Se fingir de homem, aí compra aquilo ali. Vocês podem olhar que tem, pessoal, tem pra vender. Um volume peniano, aí bota. E tem mulher que usa cueca, tem as cuecas, cueca pra mulher, aí ela vai lá e bota aquele volumezinho dentro. Eu já vi a Tami, tem uns vídeos da Tami, dela aparece ali coçando o saco. Eu digo quem é que essa criatura tá pensando que engana? Não engana ninguém, porque todo mundo sabe o que ela tem no meio das pernas, né? Enquanto quem sabe se um dia a ciência avançar muito, conseguiria botar um pênis nela, né? Mas até lá, ela não engana ninguém com aquilo ali, né? Vira motivo de piada, de chacota. Mas com certeza tem um desejo. É igual aí, eu tô falando da mulher, mas tem homem assim também. O homem mais é os peitos, né? Por exemplo, tem uns travesti que bota, né? Bota uns sutiã assim com enchimento, né? Pra botar a blusa por cima e parecer que tem peito. Tem homens que. Eu já vi casos, pessoal, incrível, de travesti que tem peito mesmo. Um peito igualzinho de uma mulher. Toma hormônio, né? O homem parece que até mais fácil um pouco, né? O homem consegue construir um peito, uma mama feminina, e tem deles que decepam, né? Castram, né? O pênis e os testículos e constroem uma vagina. Dizem que a vagina que é feita no homem é pelo canal do pênis, porque como é que chama o nome? Uma vez um colega meu me mandou um vídeo de como que é feita essa cirurgia, eu não quis ver, eu não consegui ver, eu achei estarrecedor aquilo ali, sabe? Pesado, eu não quis ver, mas corta-se do pouquinho que eu vi, né? Corta o couro é o prepúcio, né? Corta o prepúcio, aí retira todinho
o que existe dentro do pênis, né? O tecido esponjoso ali, a glande, tira, aí o pênis ele tem uma quantidade para dentro do corpo, do nosso corpo, né? Aí retira aquela parte, aí aquela parte por dentro do corpo, que é retirada do pênis, pega-se o prepúcio e coloca como se estivesse botando ao avesso, né, para dentro. E ali é feito, acho que tipo uma plásticazinha, uma cirurgia plástica, aí constrói aquele canal muito parecido. Na verdade, a plástica é feita mais por fora, né, para ficar parecendo uma vagina. E aí constrói, aí o cara acaba conseguindo ali imitar bastante ser uma mulher. Com peito, toma remédio, hormônio para criar o peito e constrói-se uma vagina ali. Eu acho isso aí estarrecedor, mas se é o gosto da pessoa, né? Fala-se de casos de homens que fizeram isso. Diz que eles não fazem de imediato, né? A pessoa parece que fica um ano, acho que é mais de ano na psicoterapia para ela demonstrar certeza que é isso que ela quer, porque é irreversível. Depois que faz, não tem como voltar atrás. E há casos que muito tempo depois, esse homem vem a se arrepender do que fez, e aí fica em depressão, fala-se até de suicídio. Porque não tem como mais reverter, não vai ter como. Ele estragou uma coisa perfeita que ele tinha e tirou para fora. Mas eu ainda digo para vocês, mesmo tomando hormônio para parecer com mulher, mesmo construindo uma vagina no lugar do pênis, nunca vai ser uma mulher, nunca, sabe? A genética é masculina, tem próstata, vai ter um monte de coisa dentro dele, não tem capacidade de se reproduzir, de gerar um filho como uma mulher tem. É uma imitação pirateada, né? Falsificada de mulher. E a mesma coisa é a mulher que quer ser homem, ela nunca vai conseguir ser um homem, nunca. Ela vai imitar, ela vai tentar aparecer, mas ser não será. Eu acho que é uma vida frustrante essa daí, sabe? Frustrante mesmo, porque é o objetivo, é o sonho que nunca vai ser alcançado, né? Vai lutar, lutar, lutar e não vai conseguir alcançar. Porque não tem como, não tem como. Não tem como você modificar de fato o corpo, se transformar mesmo, de verdade. Muda alguma coisa ou outra ali, né? E acho que ainda não fica nem muito legal isso. Acho que nem faz bem pra saúde da pessoa. Eu não acredito que um homem que toma hormônio feminino, que ele se tornará um homem saudável, e nem mulher que toma testosterona, que ela vai ser uma pessoa saudável. Enfim, porque tá forçando ali uma coisa, né? Forçando. Eu, antes de eu ouvir o depoimento do rapaz aí, do inscrito, eu tinha até um pensamento assim diferente. Eu tinha um pensamento assim, eu achava que a conhecida como sapatona, né, lá no passado, a lésbica, eu achava até que ela tivesse mais afeição por homem do que por mulher, assim, por ela ter aquele desejo de querer ser homem, ela simpatizasse mais com os homens, né? Mas o inscrito aí, ele botou um pouco diferente. Eu já tive uma chefe quando eu trabalhei na saúde, uma chefia que ela assim, ela se identificava como mulher, mas ela tinha assim, ela vivia dentro de uma aparência mais masculina. Ela usava roupa de homem, ela cortava o cabelo dela bem aparadinho, igual de homem, o jeito caminhado. Mas ela gostava que chamasse pelo nome, às vezes ela passava uma maquiagemzinha, ela tinha seios, né? Ela não tinha vergonha de mostrar os seios na blusa. Mas assim, ela foi uma das melhores chefias que eu tive, ela foi muito boa para mim. Ela já era uma senhora já na época. Quando eu trabalhei com ela, há uns 14 anos atrás, mais ou menos, 14 ou 15 anos, ela já tinha 55, 56 anos. Hoje já deve ter se aposentado já, né? Como ela era enfermeira. Muito, muito gente boa essa mulher. E assim, pessoal, só para finalizar aqui, em meu dia a dia, um dia desse eu até botei aqui, né? Eu até botei na aba comunidade e eu acabei com tantos problemas, coisas que aconteceram, eu me esqueci de ler os comentários que vocês colocaram aqui. Ui, perdão, deu um arroto aqui, né? Deixa eu ver se eu abro aqui a aba comunidade. Eu vou comentar com vocês. Eu coloquei que eu estava lá no hospital, foi naquele período que eu estava ajeitando para fazer minha cirurgia, os exames, né, e tal. E eu vi uma mulher. Pessoal, na hora que eu bati o olho assim, eu achei aquela pessoa tão estranha. Meu Deus, isso é homem ou mulher? Porque, assim, uma pessoa baixinha, magra,
eu senti alguma coisa feminino naquele ser, né? Mas o jeito, assim, de conversar tava o tempo todo, assim, muito masculinizado, sabe? Muito masculino. Aí, até que uma hora, num dado momento, ela conversando com alguém, assim, eu vi os peitos, assim. Eu vi os peitos, assim, as mãozinhas pequenas, os ombros mais estreitos. Eu digo, ah, isso aí é fêmea. É fêmea, porque ela quer ser homem, mas é fêmea. Então, assim, de vez em quando eu vejo umas mulheres aí que quer ser homem, né? Eu vou passar aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui. Olha, uma publicação. Eu já percebi, sabe? É porque eu tô passando aqui vendo, né? Eu percebi que a maioria dos meus inscritos aqui não é muito fã de novela, né? Eu botei aqui, há dias finalizei a novela Vale Tudo. Aí eu falei que eu tô assistindo a novela América. Teve 9 comentários só, né? 9 pessoas comentaram, mas de boa, né? Vocês participam voluntariamente aqui. Mas eu pensei assim, se houve poucos comentários, é porque poucas pessoas curtem isso aqui, né? Eu não vou dizer que eu gosto de toda novela, mas algumas novelas me chamam a atenção. Eu estou maratonando aqui nas horas vagas. é, Eu estou maratonando a novela América, muito, muito boa, pessoal, muito boa. Eu estou gostando dessa novela, não sei, se Vale Tudo foi boa, a América para mim tá muito melhor ainda, sabe? Apesar que eu estou percebendo, eu que já viajei aos States, já viajei duas vezes para fora do Brasil, tem algumas coisas ali assim que eu achei meio mal feita, aquelas cenas, né? Por exemplo, tem uma cena na novela que a Sol. Eita, tô fugindo do assunto, né? Mas é porque eu vi aqui e resolvi comentar. Em que a Sol vai tentar pela terceira vez tirar o visto e ela pega uma briga com o cônsul lá pelo vidrinho. E aí o cônsul ainda ficou escutando, ela disse um monte de desaforo, isso não existe quando você vai na embaixada. O negócio lá é rígido, meus amigos. A gente é orientado antes de entrar na hora da entrevista. Respostas curtas, é sim, ok. E ainda fala assim, o cônsul não vai te dar explicações, ele vai te entregar o passaporte dentro do passaporte vai vir um bilhetinho explicando por que que você foi. E pronto, pessoal, é rápido, é rápido. Ali, quando eu fui, se eu não me engano, foi 4 perguntas assim. O cara nem olha direito no rosto, assim, ele fica olhando pro computador, ele vai fazendo as perguntas, tem um microfone do lado do vidro aqui, a gente responde, pá, se passou. Eles recolhem, né? Ele entrega por baixo do vidro um protocolo. Tipo assim, ó, tá aqui o protocolo pra você pegar depois, né? Com 15 dias. E lá não, nos primeiros capítulos dessa novela, a personagem pega uma briga. Por que você tá achando o quê? Que eu não tenho condições? Por que eu não tenho direito? Ela esculacha com o cônsul. Eu digo que na vida real, se ela fizer aquilo ali, ela sai presa de lá. O que mais tem é policiais ali dentro. A gente só entra com a pasta. Você só entra com a pasta, com os documentos, se eu não me engano, pode levar a carteira também. E nada, nem ninguém. Você não entra, nem filho, nem ninguém. Tem que deixar lá fora, porque não entra. É super rígido, né? Ali é um órgão dos Estados Unidos no Brasil, mas segue a regra deles. É seguido pela regra deles lá. Mas assim, eu tô gostando muito de assistir de novo, eu tô assistindo até melhor do que da outra vez, que da outra vez eu assistia quando podia. Já a primeira etapa da travessia lá pelo México já foi revelada, mostrando como que os coiotes tratam os brasileiros que ali estão, as humilhações, os maus tratos, as formas assim perigosas de atravessar. Tem um momento lá da travessia do Rio que eles tem a cena lá do tiroteio, eu tava achando que fosse outro grupo de coiotes, que tem as rivalidades deles lá, dos atravessadores. Atirando, ainda matou um lá dentro da água, baleou vários. Mas aí depois a personagem fala que eram uns fazendeiros, porque eles estavam atravessando por dentro de uma fazenda lá e eles não gostam que faça isso. E aí resolveram meter bala. Ainda vai acontecer mais coisas ali, sabe? Até ela conseguir realizar o sonho dela. Então, assim, é uma saga. É duas coisas que eu gosto naquela novela. É a questão da a luta, né? Dos imigrantes para entrar nos Estados Unidos, o sonho louco de entrar nos Estados Unidos e a questão das festas de rodeio, a festa country,
Hoje mesmo eu tava assistindo o capítulo 12, mas achei bonito, assim, os personagens lá dançando música country, fazendo as coreografias lá. Então é um momento até assim pra me distrair um pouco. Mas deixa eu ver aqui. É... Eita, vai ser difícil. Deixa eu ver. Há 3 semanas. Ah, encontrei. Foi há um mês. Olha, até um mês já. Olha, há um mês atrás eu falei sobre mulheres masculinas. Deixa eu ver aqui o que vocês comentaram. Se bem que eu marquei os coraçãozinhos em quase tudo aqui, né? É... Vitor, deleta esse comentário o mais rápido possível. O inscrito pensou que eu ia ser censurado aqui, né? Será que não era homem, não? Tem uns que fazem tratamento hormonal e desenvolvem seios e gordura nos quadris, inclusive a pele fica mais suave. Tem que ver se tem gogó. Não, essa que eu vi lá no hospital era mulher mesmo, cara. Não tinha gogó, não tinha fêmea, assim. O homem ele tem um corpo maior, né? O rosto maior, a cabeça, tudo. E ela era muito humildinha, assim. Claramente era perceptível. Não entendo isso. Será que elas são assim só por sentir atração sexual ou por afeto? E como elas vão trair? Seria com homem ou com outra mulher? Existe uma passiva e outra ativa? Ou ambas fazem as mesmas coisas sexualmente? Eu já ouvi falar que esse né, passivo e ativo é mais conhecido no homossexualismo masculino, né? Não, deixa eu falar a palavra, na homossexualidade masculina. Agora, entre mulheres, eu já ouvi falar que tem também. Diz que é a dominadora, né? A dominadora é a ativa. E a mais submissa é a passiva. Oh meu Deus, tenho nojo desses seres que pensam que são homens. E tem mulher que se sujeita a andar com essas cópias baixinhas e com trejeitos femininos, pois nunca deixarão de ser mulheres. É isso que eu também me pergunto, né? É igual, um exemplo. Eu tenho amigos que são incutidos com travesti, né? Aí eu digo assim, mas rapaz, se for pra me pegar um travesti, não é melhor pegar logo uma mulher? Aí eu tenho um amigo casado que ele comentou uma vez comigo, não, mas o travesti é porque é uma mulher com um brinquedinho diferente, sabe? É diferente, por isso que eu gosto. Ah, mas eu sou hétero, só que eu gosto de uma mulher a mulher trans, né? Eu gosto de uma mulher trans. Enquanto moças jovens se relacionando ainda passa batido, mas quando ficam mulheres maduras é muito estranho, coisa horrível. Eu tenho uma tia sapatão. Ela trabalha como pintura na obra no pesado. Eu já fiz muitas diárias com ela. Eu converso muito com ela. Em uma conversa, ela falou que uma vez suspeitava que estava sendo traída pela parceira dela. Aí ela foi embora mais cedo do serviço e parou na esquina da casa dela e ficou esperando a parceira sair com um amante. Ela estava com uma arma de fogo e uma ripa de madeira amarrada na garupa da moto. Ela disse que ia executar o amante e quebrar a parceira na paulada. Enfim, não aconteceu nada. Era tudo ciúmes da cabeça dela. A parceira não estava traindo ela. Ela que ficou com ciúmes e muito desconfiada. Vocês estão vendo como a gente pensa que é só no meio hétero, né, que tem esses ciúmes doentios, mas entre homossexuais tem também. E muito. E muito, muito. Entre homens mesmo eu já vi histórias macabras, assim, de gay que agride o outro com ciúmes. De mulher, né, uma lésbica ciumando da companheira com outra mulher. Aqui próximo da minha casa tem um professor que ele já morou na união estável com rapazes jovens. Uma vez ele me contou que já aconteceu de estar, por exemplo, num barzinho e se ele virar a cabeça assim, ele olhar ali pro público que tá ali, o cara começar a tapear ele, sabe? Tapear ele e dizer, tu tá olhando? Pra quem é que tu tá olhando? Por que você tá olhando pra lá? Eu lembro da ocasião que ele falou isso pra mim, eu digo, meu irmão de Deus, isso não é vida não. Só que assim, ele me contou isso como uma história do passado, ele já nem estava mais com esse homem, né? E eu digo, meu irmão, por isso que eu fico solteiro, ó. Por isso que eu prefiro viver solteiro, porque eu falei, isso é muito triste. Você tá num lugar, não poder mexer o pescoço assim, pô, olha, você tá olhando ali, vendo o movimento das coisas, a pessoa já achar que você tá traindo, que tá... O que eu falo, pessoal, que é muito ilusório essa historinha de... Tem as exceções, tem, mas como regra é isso aí.
Você fica, vai, sempre um lado vai querer estar dominando, né? É complicado. Mas enfim, é isso. E aí, só para completar, né? Eu tava até mais cedo conversando com um inscrito meu, pessoal, eu vi ainda há pouco, através de uma rede social aqui, um rapaz conhecido meio de muito tempo, mas ele foi embora para Goiânia. Ele foi estudar o curso de nutrição em Goiânia. Filho de pais bem de classe média, sabe? Ele tem uma boa situação financeira. Pessoal, o cara é gay, meus amigos. O cara é gay. Eu digo pra vocês, porque nos tempos que eu tinha o Facebook, esse rapaz andou me dando umas cantadas. Uma vez ele andou me fazendo umas cantadas, mas eu, não, moço, parte pra outra, parte pra outra. Ele é mais novo do que eu, sabe? Pois hoje, sabe o que eu vi? Numa página dele aqui de rede social, ele casando. Casando na igreja. Casando na igreja com uma moça. Na verdade, ele mora em Goiânia, mas parece que o casamento, pelo que eu vi lá, o casamento foi numa cidade do Mato Grosso. Ele viajou para essa cidade para casar. E eu fiquei pensando assim, eu digo, se essa moça aí não sabe da história dele, ela vai sofrer uma grande frustração lá na frente, né? O cara é gay e casando com mulher. Eu já fiz um conteúdo muito tempo atrás sobre isso aí no meu antigo canal, existe. Eu acho que é a pior besteira que o ser humano faz, um homem ou uma mulher faz, porque ele não vai conseguir segurar isso aí. Isso aí é porque casa pensando que, eu vou casar, né? Aí com o casamento eu vou ser feliz e não vou ter mais esse problema, né? Eu não vou sentir desejo pelo mesmo sexo. Mas ele vai ver o que ele vai passar depois. O ruim é porque em solteiro, esse problema é só dele. É uma coisa que é só com ele, né? Se ele casar, tiver filhos, aí a coisa muda de figura. Ele já vai envolver outras pessoas. No dia que ele achar que ele tem que se libertar, sair fora, vai ser mais doloroso, vai ser mais difícil. Ele vai causar sofrimento em outras pessoas. É complicado. Eu já vi casos. Eu já conheci homens, nos tempos que eu tinha rede social, especialmente o Facebook, que eu me expunha muito, aconteceu algumas vezes de homens, pessoal, homens cinquentões, acima de 50 anos, que vinha jogar umas conversas de mim lá no Messenger, porque acho que me vendo tipo assim, o Vitor tem mais de 30 anos, solteiro, ninguém vê ele com mulherada, né? Se bem que eu tive uma namorada, esse cara deve ser gay. Aí vinha me fazer proposta, e ele ainda dizia assim, bicho, é porque eu não posso, eu gosto de homem, sabe? Mas eu não posso largar da minha mulher, sabe? Eu não posso largar, eu tenho meus filhos. Eu conheci um aqui que ele já é avô. Ele é avô, ele tem netos e netas, tem uma estrutura, né? Casa, carro, tudo. E aí ninguém nem desconfia, sabe? Ninguém desconfia que ele é homossexual. E não, eu queria era assim, eu precisava de um parceiro, assim, pra gente ter um caso. Mas assim, ó, tudo discretamente, sabe? Tudo discretamente, tudo secreto, ninguém pode saber, porque você sabe, eu sou casado. Eu digo, não, meu amigo, você tem que procurar outro. Eu não vou dar conta dessa missão aí, não. E ainda falei mais, eu digo, não, é mesmo que eu topasse, eu acho que eu não faria com você, porque depois, se essa bomba estourar, estoura, cedo ou tarde estoura. Falei, você ainda vai sair de vítima e eu como vilão, né? A sua mulher vai achar que fui eu que te seduzi, eu que estou tentando destruir o casamento dela. Falei, não, meu irmão, mentira dessa. Falei, a nossa amizade continua de boa, mas eu ser seu amante, não quero. Então eu já topei esse tipo de coisa. O que é isso aí? É porque o cara tá vivendo uma mentira, né? Ele tá ali morando com uma mulher, tendo filhos e tal, ali para poder agradar a sociedade. Fazer uma média com a sociedade. Mostrar ser o que não é. Eu sou muito mais os que já, é o que é logo, né? Se assume, vai fazer o que gosta. Eu acho que é muito mais feliz assim do que quem fica vivendo uma mentira. Isso aí é viver uma mentira, sabe? E aí mais tarde, né, a vida passou, tá velho, não fez o que queria ter feito, viu todo mundo vivendo suas vidas, curtindo o que curte, e aí a pessoa começa, né, aquilo vai tudo pra mente, né, da pessoa. Eu já vi uns casos, pessoal, eu já participei de um grupo de psicologia que tinha esse tipo de história lá, sabe? E eu tive um amigo que estudava psicologia e ele gostava de me botar nos grupos que ele participava da psicologia e eu ouvia relatos disso aí. Tanto de homem como de mulher. Poxa, casei novo, né? Fiquei preso ao casamento. Com mulher, na verdade gosta de homem. Mulher, do mesmo jeito.
né? Tem mulher que gosta de homem, mas sente atração por homem, ou que sente atração por mulher, mas casou-se com homem para poder não desagradar a família. E aí paga um preço, a infelicidade, né? E ainda a infelicidade do... Agora, antes que eu viesse gravar isso aqui, eu estava conversando com o meu inscrito, um inscrito muito próximo que eu tenho aqui, e ele falando que ele tem um tio já velho, né? Que há pouco tempo atrás, já com os filhos adultos, filhos 20 e poucos anos de idade já, e aí ele resolveu se assumir gay, largou da esposa e assumiu a homossexualidade, aí falou que tem um filho dele que está revoltado, muito, muito revoltado por conta disso, revoltado com o pai, aí as pessoas ficam jogando indireta nele, teu pai é um boiolão, não sei o que, aí ele quer apelar, ele não gosta que fale, e tá vendo? Pensa se esse tio desse meu amigo lá na juventude tiver, não vou casar, não vou fazer filho, vou viver a minha vida, né? E aí, assim, ele envolveu pessoas que não tinham nada a ver com o problema dele e agora estão aí sofrendo. Então é melhor a pessoa ser o que ele é, né? Enfim, eu acho que é muito melhor para si mesmo, né? Mesmo que haja o preconceito que tem, mas pelo menos você vai estar bem consigo mesmo, do que querer agradar os outros. Aí acaba que não a mentira um dia, né? A mentira só dura enquanto a verdade chega. E aí vai ser só dor e sofrimento, frustração. Mas é isso aí, cada qual que conduz a sua própria vida, faz do jeito que achar melhor. As lésbicas aí, eu vou deixar isso aí pra vocês argumentarem, tá? Vocês que vão argumentar, tá bom? Um grande abraço aí a todos, obrigado por terem me ouvido. Esse assunto não encerrou aqui, se for o caso, dependendo dos comentários, a gente pode fazer uma réplica depois. E é isso aí. Respondam, vou deixar uma pergunta, né? Vocês concordam ou não concordam com o inscrito? Vocês acham que a lésbica tem inveja de homens? Se a maioria disser que sim, então será que os homens que querem ser mulher também têm inveja das mulheres e têm raiva das mulheres? Acho que não, né? E a gente vê muito eles sendo muito amigos de mulheres. E... enfim, é isso. Um grande abraço aí a todos, obrigado pelo apoio e por estarem sempre participando aqui comigo. Um grande abraço aí, tchau.